Esdras 8, da página 545, para quem usa esta tradução que nós oferecemos. Vamos ficar em pé, queridos irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. São estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilónia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias Gerson, dos filhos de Itamar Daniel, dos filhos de David Atuz, dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registados 150 homens, dos filhos de Pat Moab, e Leonai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens, dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Edeb, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jael, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanão, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Eliflete, Jael e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabud, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio, que corre para Ava, onde ficámos acampados 3 dias. E passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jarib, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiarib e Elnatã, que eram sábios. Enviei-os a Ido, chefe em Casifia, e lhes dei expressamente as palavras que deviam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa de nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos 18, e Asabias, e com ele Jesaías dos filhos de Merari, e com seus irmãos e os filhos deles 20, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas 220, todos eles mencionados nominalmente. E então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, os filhos e para tudo o que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Senhor é sobre nós, sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuámos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros e os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro e 20 taças de ouro de 1000 daricos e 2 objetos de lustroso e fino bronze tão precioso como o ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. E então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém à casa de nosso Deus. E partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. E livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Chegámos a Jerusalém e repousámos ali 3 dias. E no 4º dia pesámos na casa de nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e os entregámos a Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. E então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Já começamos a notar a chegada de junho, não é? Alguns de nós começam a estar ausentes em férias. Não esqueçam, aproveitem as férias. O descanso é uma coisa muito importante. Ainda há um ano
vos pregava sobre o valor do descanso na palavra. Usem o vosso descanso para fazerem aquilo que o descanso serve, que é para louvarmos o nome do Senhor. Portanto, se vão para longe, inteirem-se de qual é a comunidade próxima, usem o vosso tempo para conhecer outras comunidades cristãs. Se vão para o Algarve, saibam quais são as igrejas do Algarve. Se vão para o Norte, saibam quais são as igrejas do Norte. Usem o primeiro dia da semana para o santificar. Conheçam outras comunidades. Ainda esta semana um dos nossos irmãos, uma irmã nossa, me dizia na igreja onde eu vou, durante as férias, pediram para fazer uma leitura da palavra. Estou contente com isso. Vou lá estar. Isso é bonito. Se nós vamos passar algum tempo longe da nossa comunidade, é para nos envolvermos nos lugares onde nós estamos. Não é para fazermos férias da igreja. É para nos envolvermos com as igrejas que lá estão. Por isso, levem este ânimo para os lugares para onde vão. Não deixem um domingo passar sem o santificar, sem ir até à casa de oração mais próxima. Vamos voltar até à palavra. Se Deus quiser, nós estaremos a terminar o livro de Esdras ainda neste mês. Vem pela frente um dos textos mais difíceis, talvez, para a nossa cultura. Para a semana, a questão dos casamentos com as mulheres pagãs. Lembram-se desse episódio? Alguns de vós lembrar-se-ão. Então, se Deus quiser, estaremos a começar a falar sobre isso e teremos terminado o livro de Esdras ainda neste mês de junho. É uma questão de capricho, se calhar, espero que não, mas nós, de facto, os irmãos têm ouvido a leitura toda. Portanto, eu não tenho poupado nenhum verso. Às vezes estudamos livros e não temos de ler tudo, mas neste caso acho que tenho feito questão de ler tudo para podermos chegar ao fim e dizer assim, lemos todas as palavras do livro de Esdras, todas as vírgulas, os pontos e vírgulas, os nomes. E este é sempre um livro curioso, não é? Para ler com tantos nomes que aparecem aqui e às vezes não são fáceis de ler. Uma das coisas que eu gostaria que nós pudéssemos começar por fazer hoje é olharmos para aquilo que acabámos de ler no capítulo 8, percebermos que o capítulo 8 está a fazer uma espécie de zoom ao capítulo 7, uma espécie de zoom, não é? Como uma máquina fotográfica pode olhar para uma imagem grande e fazer um zoom, colocar a lente a concentrar-se apenas em algumas coisas. Isto está aqui a acontecer. Como vimos na semana passada, no capítulo 7 do livro de Esdras, folhem as vossas Bíblias para perceberem o que é que está a acontecer com a vossa Bíblia aberta. O que está aqui a ser explicado em maior detalhe no capítulo 8 é aquilo que no capítulo 7 tinha aparecido entre os versos 6 e 9. Quando no capítulo 7, entre os versos 6 e 9, se tinha falado da segunda viagem que Esdras fez de regresso. Para aqueles que não estão muito dentro do contexto, não quero levar muito tempo, mas nós estamos a estudar o livro de Esdras e Neemias. Neemias estudaremos, se Deus quiser, a seguir. Uma das coisas que está a acontecer no livro de Esdras é que o povo de Deus tinha sido castigado. Deus tinha decidido castigar o seu povo. E castigou-o fazendo com que a Babilónia conquistasse Jerusalém e que Judá, neste caso o reino de Judá, a capital em Jerusalém, eles fossem deportados para a Babilónia. Não era a primeira vez que o povo judeu estava num cativeiro. Eles já tinham passado por um cativeiro do Egito. A história do livro de Esdras e Neemias é o regresso do povo, não agora do Egito para Jerusalém, não do Egito para Israel, mas da Babilónia para Jerusalém. E os primeiros 6 capítulos que nós já estudámos do livro de Esdras é um primeiro regresso deste regresso da Babilónia para Jerusalém. Mas a partir do capítulo 7 há um segundo regresso que aconteceu cerca de 60 anos depois do primeiro. Portanto, podem imaginar a idade que Esdras tem agora. Ele já é 60 anos menos jovem do que era no primeiro regresso. Mas cá está ele, pela graça de Deus, segundo a sua boa mão, a conduzir este povo. Então o capítulo 8 está-nos a contar em detalhe aquilo que o capítulo 7 já tinha mencionado entre os versos 6 e 9. Podemos falar de 6 partes no capítulo 8, 6 partes. E elas estão aqui na parte para reflexão. Podemos usar o nosso boletim para percebermos. Há 6 partes aqui no capítulo 8 de Esdras. Eu quero falar rapidamente nelas para depois nos concentrarmos numa destas partes em particular. Então, 6 partes. Dos versos 1 ao 14 temos a lista dos homens que integraram a comitiva. E não se esqueçam, quando nós falamos dos homens, os homens representavam famílias. É importante nós percebermos isto. Não quer dizer que as mulheres não têm importância ou que as crianças não têm importância. Não. O que significa é que um homem, como ele é o líder da família, quando um homem é referido,
toda a família está a ser referida. E por isso é que geralmente eram apenas os nomes dos homens que estavam a ser colocados. Então, versos 1 e 14, a lista dos homens. Segunda coisa que está a acontecer aí neste capítulo que nós acabámos de ler, entre os versos 15 e 20, lemos como Esdras resolveu a ausência inicial de levitas na comitiva. Eu não vou falar em detalhe sobre isto, mas é curioso. Portanto, naquela hora em que Esdras estava a promover um segundo regresso do povo judeu à Babilónia, curiosamente, no primeiro ajuntamento do segundo regresso, espero não ficar complicado, no primeiro ajuntamento do segundo regresso, não havia muitos levitas. E Esdras resolve esse problema. Tem de existir levitas. Nós vamos regressar a Jerusalém, não é para irmos para as nossas casas de verão. Nós vamos regressar a Jerusalém e a coisa mais importante em Jerusalém é o templo. Portanto, se vamos regressar a Jerusalém, é fundamental que as pessoas que tratam do templo estejam connosco. E por isso é que, naquele primeiro ajuntamento do segundo regresso, Esdras reparou que não havia número de levitas em particular e resolveu essa questão. Terceira coisa que acontece, e é sobre ela que vamos falar hoje. Entre os versos 21 e 23, temos um episódio curioso. Vamos falar um pouco sobre ele hoje. Em que Esdras, nos é dito, que Esdras teve vergonha de pedir escolta ao rei persa, ao rei Assuero, e depois vamos ver como é que o assunto se resolve. Depois, quarta coisa, no capítulo 8, entre os versos 24, no verso 24, nós vemos aí o cuidado que existiu no transporte dos bens e das ofertas. Sabem que outros sermões podiam ser pregados sobre este capítulo 8. Um que eu gostaria de pregar, mas não tenho oportunidade, é o cuidado que há com as ofertas para o templo. E permitam-me esta análise, isto não está escrito no meu manuscrito do sermão hoje. Mas sabem, essa é uma das boas razões para que nós, enquanto cristãos, reconhecendo que pode haver muitos exageros, até dentro do movimento evangélico, acerca da questão da prosperidade, nós não temos de ter medo de falar naquilo que damos. Se não fosse suposto nós falarmos naquilo que damos, atenção, não me entendam mal, eu não estou a dizer eu falar naquilo que eu estou a dar. Estou a falar, nós falarmos naquilo que damos enquanto igreja. Não é eu dizer, eu dei X, eu dei Y. Não é isso que eu estou a falar. Até porque o Senhor Jesus condena isso no Sermão do Monte, não é? Mas, como cristãos, nós não temos vergonha, não podemos ter vergonha de levar a sério a importância de dar. Sabem porquê? Porque senão estes textos não estavam aqui. Já pensaram o tempo que se gasta a falar no cuidado que Esdras tem com as ofertas? Com as dádivas? Por isso é que ainda hoje eu me senti entusiasmado. Atingimos quase 2.000 euros. É para dar mais, meus irmãos. É para dar mais. Os irmãos vão dizer, aquele pastor Batista está a ficar do Evangelho da Prosperidade. Não, não está. Está a ficar do Evangelho. Onde dar é uma parte fundamental daquilo que eu sou e daquilo que eu creio. Porque senão não se gastava este tempo todo a falar-se do cuidado com que os tesouros são levados e são tratados. Esta é uma parte fundamental de nós e que eu gostaria que a nossa igreja cada vez menos fosse acanhada para dar e para não ter problemas em convidar as pessoas a dar. Claro que há sempre uma questão, e que eu também gosto de explicar. Nós não torcemos o braço a ninguém. Okay? Ninguém é obrigado a dar. Ninguém é obrigado a dar. Mas dar, com a Bíblia aberta, nós a percebemos, é um privilégio. E eu não conheço pessoas que deem e que se arrependam. Mas conheço muitas pessoas que se arrependem de não dar. Não conheço pessoas que deem da maneira certa e se arrependam, mas conheço muitas pessoas que mais tarde se vão arrepender porque não deram. E por isso é que isto também é bonito e sentimos inspirados aqui. Quinto aspecto, a viagem e chegada a Jerusalém, que nós encontramos aí entre o verso 31 e 32. E o último e sexto aspecto, isto é importante, Esdras tinha recebido uma missão. Entre os versos, nos últimos versos, essa missão, em 3 partes, ela é cumprida. Reparem, Esdras entrega as ofertas, versos 33 e 34, fazem-se os sacrifícios religiosos, no verso 35, e dão-se as ordens do rei aos governadores de Jerusalém e de além Jerusalém. Estas eram 3 coisas que Esdras tinha para fazer e ele as fez. Agora, eu gostaria que nós nos pudéssemos concentrar no aspecto, no episódio entre versos 21 a 23. Os irmãos não acharam estranho quando o leram? Porque é suposto que nós achemos este episódio estranho, porque é invulgar. O que está aqui a acontecer entre o verso 21 e 23 é uma coisa invulgar. E eu gostaria hoje de vos falar um bocadinho sobre isto. Coloquem novamente aí os vossos olhos, eu vou dar tempo para vocês poderem voltar a ler esse texto. Releiam aí, por favor, versos 21, 22 e 23.
Ok, vamos ficar aí a marinar um bocadinho. E antes de irmos para esses versos, gostava apenas de chamar ainda a atenção para outro aspecto, antes de irmos para este episódio entre os versos 21 e 23, que é 3 vezes durante este capítulo 8, 3 vezes durante este capítulo 8 se afirma que a boa mão de Deus estava sobre nós. A boa mão de Deus estava sobre nós. É como se fosse um refrão na canção. Temos estrofes e temos o refrão. A boa mão de Deus estava sobre nós. Nós, na semana passada, falámos sobre isto quando dissemos que Esdras era de confiança. Porquê? Porquê que Esdras era de confiança? Falámos disso a semana passada. Quem é que me ajuda? Esdras era de confiança porque Esdras era de confiança porque Esdras... Força, com força. Porque Esdras era um homem da palavra. Esdras era de confiança porque Esdras confiava na palavra de Deus. Logo, o título do sermão da semana passada é: só podes ser de confiança se confiares na palavra de Deus. Esta era uma das morais da história na semana passada e ela é importante para nós hoje. Porquê? Porque na semana passada dissemos assim: Esdras pode ser capaz de cumprir esta nova tarefa porque ele confia na palavra de Deus. Agora que o capítulo 8 confirma o resultado de Esdras confiar na palavra de Deus, agora que o capítulo 8 confirma o resultado de Esdras confiar na palavra de Deus, o capítulo 8 recorda-nos que esse resultado tem uma razão. Qual era a razão? A mão de Deus estava sobre nós. Logo, qual é a lógica? Deus dá o início e Deus dá o fim. Deus dá a necessidade de fazer alguma coisa e Deus dá a capacidade de fazer essa coisa. Deus deu a Esdras, tu tens de fazer isto, e usou o rei Assuero para que isto acontecesse. Esdras, tu tens isto para fazer. Esdras foi considerado de confiança porque ele confiava em Deus. E no final, quando Esdras cumpre aquilo que Deus lhe deu para fazer, qual é a explicação? Era a capacidade de Esdras? Não. A boa mão de Deus estava sobre Esdras. Mesma coisa que acontece na nossa vida. Deus dá-nos as aventuras que nós devemos viver e Deus permite-nos que nós as vivamos. Deus dá-nos os projetos e Deus dá-nos a capacidade de os cumprir. Em tudo, é a mão de Deus sobre nós que é enaltecida. Por isso é que é importante que quando nós vemos este refrão, o Esdras está sempre a repetir, a boa mão de Deus estava sobre nós, percebamos o que é que isso quer dizer. Agora vamos então, finalmente, até ao episódio aí do verso 21, 22 e 23. O comentário bíblico Vida Nova diz assim, diz que a vergonha de Esdras pedir ao rei Assuero a habitual escolta, que se esperava por ocasiões destas, porque Esdras tinha invocado que a mão de Deus estava sobre eles, diz assim o comentário bíblico. Esta atitude de Esdras revela um gesto aparentemente precipitado de autossuficiência. Então, a atitude de Esdras, já vou explicar um pouco melhor, revela um gesto precipitado, aparentemente precipitado de autoconfiança. E deixem-me começar de autossuficiência. Deixem-me dizer-vos isto. Sabem que muitas vezes as pessoas dizem assim, a Bíblia, isso foi tudo montado, isso foi tudo engendrado. Se a Bíblia, este é para mim, estou a falar por mim, os irmãos não têm de sentir como eu me sinto. Este é daqueles textos onde se a Bíblia fosse um texto engendrado, isto não estava lá. Porquê? Porque reparem o que é que isto quer dizer. Este episódio único mostra Esdras a querer ter tanta fé que é como se Esdras tivesse tido fé demais ou fé de uma maneira errada. Estão a seguir-me? Eu vou explicar o que é que aqui aconteceu. Na hora de ir, Esdras pensou assim, rei Assuero, a mão de Deus está sobre nós e Ele vai nos proteger a nós e castigar os maus. E disse aquilo com uma confiança tal que não pediu ao rei que o rei mandasse uns soldadinhos e uns cavalinhos com eles para os protegerem naquela viagem. Lembram-se quanto eram cerca de 1400 quilómetros? Agora, fazer aquela viagem 1400 quilómetros a pé, com a quantidade de bens que eles levavam, era arriscadíssimo. Porque viajar naquela altura, ao contrário de hoje, onde nós temos autoestradas, entramos num sítio e saímos do outro, mesmo em Portugal há 100 anos não era tão seguro viajar. Viajar era sempre uma tarefa cheia de riscos. Então o que é que aconteceu? Para os irmãos perceberem, por isso é que este texto é tão interessante. Quando Esdras se começa a ver no meio daquilo, ele pensa, ele que encheu o peito cheio de fé e disse, Deus vai ser connosco. Ele começou a pensar, isto pode correr mal. Isto pode correr mal. Nós podemos ser assaltados e aquilo que me fez encher o peito pode significar a minha ruína. Então, reparem, eu vou ler novamente com os irmãos.
O que é que Esdras fez? Apregoou ali um jejum junto do rio Aba, verso 21, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. E depois o 22 explica o que é que ele tinha dito. E o 23 diz, nós, pois, jejuámos e pedimos isto ao nosso Deus. E ele nos atendeu. Então, nesta manhã, não quero levar muito tempo, mas quero, em 2 passos, explicar como é que, à luz deste episódio, parece ser possível ter fé demais ou ter fé da maneira errada. Agora, é importante que os irmãos estejam comigo para eu sentir que estão a perceber o que eu estou a dizer. Okay? Os irmãos estão comigo. Na sua boa vontade, Esdras teve tanta fé que não pediu ao rei uma coisa que, quando a aventura começou, ele disse, é melhor eu ter escolta. Então já não foi a tempo de arranjar escolta, mas foi a tempo de se humilhar, de se arrepender, de fazer jejum e pedir a Deus, Senhor, nós vamos sem escolta, mas por favor faz com que nós não sejamos assaltados. Portanto, uma das coisas que eu quero aplicar para nós esta manhã é, à luz deste episódio, de que maneira é que é possível eu às vezes ter fé demais ou ter fé da maneira errada. Agora os irmãos vão ter de ser tolerantes, porque obviamente quando nós temos fé verdadeira, ela é sempre verdadeira. Não é possível ter fé errada. Ou não é possível ter fé a mais. Mas eu estou a usar estas expressões de uma maneira larga. Ok? Se a fé é verdadeira, ela é sempre certa. Os irmãos percebem isso. Mas à luz deste episódio, eu peço mais elasticidade dos irmãos para de que maneira é que se calhar parece que Esdras teve fé demais ou teve fé da maneira errada. E em 2 passos, eu gostava que nós pudéssemos aplicar isso à nossa vida. No primeiro passo, dizendo assim, nós podemos ter fé da maneira errada se fizermos da ligação à palavra de Deus, lembram-se, a ligação à palavra de Deus era aquela coisa fundamental a Esdras, era aquilo que ia permitir que Esdras fosse capaz de cumprir a sua tarefa. Então, nós podemos ter fé da maneira errada se fizermos da ligação à palavra de Deus nesta vida aquilo que a ligação à palavra de Deus nesta vida nunca pode ser. E o que é a ligação à palavra de Deus nesta vida nunca pode ser? Ela nunca é perfeita. Os irmãos estão comigo? Ainda me estão a acompanhar? Ela nunca é perfeita. Deste lado da eternidade, antes de nós estarmos na eternidade com Deus, do outro lado, estar ligado à palavra de Deus é estar ligado à realidade. Lembram-se? Falámos isso a semana passada. Lembram-se? Uma das coisas que eu disse aos irmãos foi, porquê é que é importante estar ligado à palavra de Deus? Porque se nós fomos criados pela palavra de Deus, estar ligado à palavra de Deus é estar ligado à realidade. Pronto. E falámos sobre isso a semana passada. Mas nesta vida, antes da eternidade por vir, deste lado da eternidade, eu estar ligado à palavra de Deus não significa que eu estou impedido de cometer erros. Isto é muito importante que nós entendamos. O facto de eu estar ligado à palavra de Deus não significa que eu estou impedido de cometer erros. Significa a possibilidade de eu poder cometer erros com a melhor das intenções. Se Esdras não tivesse cometido um erro, ele não tinha apregoado um jejum. Ele não se tinha arrependido. Esdras reconheceu que com a melhor das intenções cometeu um erro. Ele com a melhor das intenções quer chegar ao rei e dizer, nós vamos, Deus vai ser connosco. Ele reconheceu mais tarde que a maneira como tinha feito aquilo tinha sido uma maneira errada. Por isso, uma das coisas que nós precisamos é lembrar que o facto de estarmos ligados à palavra de Deus não significa que estamos impedidos de cometer erros. E geralmente os erros até mais perigosos são aqueles que nós cometemos com a melhor das intenções. Esses geralmente são os erros mais perigosos. Este episódio de Esdras demonstra precisamente isto. E por isso mesmo nós cristãos, nós vivemos num processo de quê? Nós cristãos vivemos num processo de quê? O que é que estamos a viver atualmente? Aqueles que são cristãos são habitados pelo Espírito Santo, que é Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E como é que se chama ao processo de nós sermos habitados e guiados pelo Espírito Santo? Chama-se santificação. São santificados aqueles que foram antes justificados. Então, o facto de nós estarmos a ser santificados é precisamente um sinal de vivermos uma realidade onde ainda não somos perfeitos. O facto de nós termos o Espírito Santo a guiar-nos é um reflexo desta realidade que aprendemos aqui. O facto de Deus estar comigo não significa que eu já sou perfeito. Reparem, o que o Espírito Santo faz na vida do cristão é precisamente ganhar mais perfeição, ganhar mais espaço para Ele que está a habitar na nossa vida.
Portanto, nós não podemos confundir estar ligados à palavra de Deus com achar que isso nos impede de cometer erros. Nós cometemos erros da maneira como Esdras aqui cometeu. Agora reparem, nós temos o problema neste texto, mas também temos a solução. Como é que se corrige um desejo precipitado de dependência de Deus? Com uma dependência de Deus menos precipitada e mais refletida. Como é que se corrige um desejo precipitado de dependência de Deus, como Esdras mostrou? Com um desejo de dependência de Deus menos precipitado e com uma dependência mais refletida. Por isso é que o que é que Esdras fez aqui com o grupo? Digam-me lá, com a vossa Bíblia aberta. O que é que Esdras fez com o grupo? Digam lá, sem medo. O que é que ele fez? Sem medo. Não digam devagarinho. Dá a ideia que tem medo de mim. Se calhar tem. Não precisam ter. Fez jejum. Agora, reparem, eu não vou pregar hoje sobre o jejum. Mas isto é interessante para mim, que não tenho muita prática de jejum. Demonstra-me que jejum é uma maneira mais refletida e menos precipitada de buscar a palavra de Deus. Agora, fiquem descansados, eu não vou fazer um levantamento dos irmãos que têm experiência de jejum. Mas daquilo que eu conheço da igreja que sirvo, nós somos uma igreja com muito pouca experiência de jejum. O que significa, à luz deste episódio, que este episódio nos provoca a dizer assim: que experiência tens tu de uma busca menos precipitada e mais refletida de Deus através do jejum? E se calhar alguns de nós vamos dizer, quase nenhuma. O que se calhar é um sinal que, no geral, a nossa busca de Deus é um bocadinho a Esdras neste episódio. É precipitada e refletida. Gostamos de dizer coisas, gostamos de dar passos maiores do que a perna. Agora, talvez isto nos valesse uma boa série sobre o jejum e temos que pensar sobre isso para o futuro, mas não é esse o meu objetivo principal. Mas reparem, o jejum aqui significa uma procura mais profunda, mais refletida e menos precipitada da vontade de Deus. Quando o teu aparente bom desejo de depender de Deus te leva a uma situação má, vou dizer devagarinho, quando o teu aparente bom desejo de depender de Deus te leva a uma situação má, tu vais sair da situação má dependendo mais de Deus. Eu sei que pode parecer contraditório. Quando tu, por quereres depender muito de Deus, te colocaste numa situação que não é muito boa, tu vais sair dessa situação, não é a depender menos de Deus. Eu não devia ter dito isto ao rei. O meu problema foi ter tido fé. Mais valia eu não ter fé nenhuma e tinha dito ao rei: arranjai um grande exército para ir connosco. Mas a solução não é essa. A solução é: eu reconheço que dependi de uma maneira errada, sonhei uma fé que não era a certa ali, e como é que eu agora saio dessa situação? A depender menos de Deus? Não, a depender mais de Deus. E é por isso que o jejum está aí. No segundo passo, podemos ter a fé da maneira errada se fizermos da ligação à palavra de Deus nesta vida aquilo que ela não é. Podemos ter uma fé errada se fizermos da nossa ligação à palavra de Deus nesta vida aquilo que ela não é. Sabem o quê? O que é que a nossa ligação à palavra de Deus aqui não é? Ela não é necessariamente miraculosa. Vou explicar. Mas a nossa ligação à palavra de Deus aqui não é necessariamente miraculosa. Provavelmente Esdras não quis pedir a escolta ao rei persa, porque antes de se fazer a viagem, viu a viagem como ele queria e não a viagem como ela era. Vocês não estão comigo? Provavelmente Esdras não pediu a ajuda, porque naquele está ali todo inchado de fé. Ele viu a imagem como ele viu a viagem como ele queria, não a viagem como ele era. Quando ele passou a ver a viagem como a viagem era, ele sentiu medo que não tinha sentido antes de começar a fazer a viagem. E o que é que ele fez nessa altura? Arrependeu-se. Queridos irmãos, eu espero que isto toque dentro de nós. Quantas vezes é que isso acontece na nossa vida? Antes de fazermos a viagem, nós dizemos: não, eu vou. E fazemos a grande afirmação: Deus vai ser comigo. Vou, como diz aquele cântico que eu não gosto especialmente dele, não levem mal, não o cantamos cá nessa igreja, está censurado. Rompendo em fé, vou rompendo em fé, não é? Conhecem esse cântico? Rompendo em fé. Pronto, não se distraem com isso, mas é um cântico: vou rompendo em fé, com ousadia, vou mexer no sobrenatural. E eu consigo imaginar um Tom Cruise assim num filme que ele tem a mexer nas coisas, com ousadia, vou mexer. Pronto, agora reparem, à parte. Grande parte das vezes isso acontece na vossa vida e na minha. Antes de eu começar a tarefa, eu faço grandes afirmações de fé. Aí, Deus vai ser comigo. E agora é que isto vai ser. Depois, quando a coisa começa,
a escolta do rei dava-me cá um jeito. Porquê? Porque em grande parte nós gostamos de imaginar a companhia de Deus, não como ela é, mas como nós gostávamos que ela fosse. E foi isso que estava a acontecer aqui a Esdras. No começo de novos desafios dados por Deus, confundimos o facto de eles terem sido dados por Deus com a vontade que temos que eles se cumpram imunes à maldade do mundo que habitamos. Eu sei que é uma frase longa, eu vou voltar a repeti-la. No começo de novos desafios dados por Deus, nós confundimos o facto de esses desafios terem sido dados por Deus com a vontade que nós temos que esses desafios se cumpram imunes à maldade do mundo. Tentando dizer isto de uma maneira mais simples. Confundimos confiar em Deus até no sofrimento com confiar em Deus apenas esperando sucesso. A semana passada falámos um bocadinho sobre isso. Nós confundimos confiar em Deus, mesmo que tenhamos de sofrer, com confiar em Deus desde que só tenhamos sucesso. E claro que é muito mais agradável para nós confiarmos em Deus quando só queremos sucesso. Confiar em Deus quando isso envolve sofrimento já não é tão agradável. Foi quando Esdras se viu no meio de uma viagem onde a probabilidade de assaltos e ataques era muito elevada que ele percebeu que a idealização que ele tinha feito não era uma boa idealização. Enquanto cristãos, nós devemos ser cautelosos e não confundir a nossa fé com as nossas idealizações. E deixem-me dizer isto. Não tenho muito tempo, mas deixem-me dizer isto. Uma boa parte das vezes na nossa vida, a nossa fé está a ser confundida com as coisas que nós idealizamos. E a fé não é a mesma coisa que as nossas idealizações. Também não devemos confundir a nossa fé com vontade de milagres. E eu já vou explicar isto. Não devemos confundir a nossa fé com as nossas idealizações, com os nossos sonhos, e também não devemos confundir a nossa fé com a necessidade e com o prazer que nós teríamos de ver milagres a acontecer. Agora, o que é que isto não quer dizer? Isto não quer dizer que Deus não nos pode dar coisas acima das nossas idealizações. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Deus faz coisas por nós que nós dizemos assim, isto ainda é melhor do que alguma vez eu tinha sonhado. Há alguém que possa dizer, aconteceu comigo? Alguém possa dizer, amém, isso já me aconteceu. Deus deu-me uma coisa ainda melhor do que eu sonhei. Alguém possa só fazer um sinal para termos ideia de que Deus faz coisas com portugueses em Lisboa em 2016? Sim? Okay? Pronto. Às vezes, Deus dá-nos coisas melhores ainda do que nós imaginamos. Mas isso não significa que ter fé é depender das coisas que nós imaginamos. Agora, reparem, Deus também nos pode dar milagres. Deus também nos pode dar milagres. Mas isso não significa que ter fé é depender de milagres. É importante perceber as diferenças entre as coisas. Confiar em Deus não é impor-lhe as condições perfeitas que nós desejamos. Se eu estou a confiar em Deus, impondo as condições perfeitas que eu desejo, eu não estou a confiar em Deus. O comentário bíblico de Vida Nova diz assim: Deus é capaz de agir a favor do seu povo por meios tanto normais como extraordinários. Um princípio que chega ao clímax na própria encarnação. Esdras, ao convocar o jejum, reconheceu arrependido que não podia partir do princípio que não precisava de escolta. Esdras reconheceu arrependido que não podia partir do princípio que não precisava de escolta. Esdras percebeu que confiar em Deus não é não preparar-se para os males que podem vir. Confiar em Deus não é tu não preparar-te para os males que podem vir. E muitas vezes nós estamos a confundir. Nós achamos que eu confiar em Deus é eu não me preparar para o mal que pode vir. Esdras deu-se mal porque confundiu confiar em Deus com não preparar-se para os males que pode vir. E por isso ele se arrependeu. Confiar em Deus não é eu não preparar-me para o mal que pode acontecer. Se eu confundir confiar em Deus com não ter de ser exposto à possibilidade do mal vir até mim, se eu confundir confiar em Deus com não ter de ser exposto à possibilidade do mal vir até mim, na prática eu acabo a querer ter Deus para me ter a mim sempre são e salvo. Eu sei que é uma frase longa, mas ela é mesmo importante neste sermão. Se eu só confiar em Deus, partindo do princípio que confiar em Deus não é passar por problemas, na prática eu só estou a confiar em Deus para me ter a mim próprio sempre são e salvo. Há maneiras de querermos ter fé que são maneiras de nós querermos ser autossuficientes. E deixem-me dizer com amor, grande parte das vezes para mim e para vocês, nós temos este problema. Nós confundimos querer ter fé com querer sentir-me autossuficiente. E são coisas diferentes. Se não fossem coisas diferentes, Esdras não precisava de se ter arrependido.
Poder fracassar faz parte da fé. Poder fracassar faz parte da fé. Se a tua fé depende de o mal não te acontecer, tu és o teu próprio Deus. E esta frase é o título deste sermão. Se a tua fé depende de o mal nunca te poder acontecer, tu és o teu próprio Deus. Se a tua fé depende de tu não passares por coisas más, tu és o teu próprio Deus. Porque o Deus das Escrituras não é uma pessoa que se esquiva do mal. O Deus das Escrituras é aquele que envia o seu Filho para suportar o mal do mundo. Se tu acreditas em Deus, se tu acreditas em Jesus para que nada de mal te aconteça, tu não acreditas em Deus nem tu acreditas em Jesus. Tu acreditas em ti próprio. E tu vives para ti próprio. És tão pagão como qualquer outra pessoa que não acredita em Deus. Se tu acreditas em Deus para que nada de errado aconteça contigo, tu és o teu próprio Deus. Não te chames cristão a ti próprio. Tu vives para ti próprio, que é manter-te são e salvo. E que nada te aconteça de mal. O cristianismo não tem nada a ver com isso. E é aqui que eu quero acabar. Falando um pouco daquilo que nós aprendemos. Falando em Jesus. Se Deus limitasse, eu vou pedir ao Filipe que possa vir para a frente aos músicos para poderem preparar-se para nós podermos terminar o nosso culto. Se Deus limitasse a sua ação no mundo a milagres, se Deus só agisse no mundo através de milagres, Jesus não precisava de ter encarnado, vivido, morrido e ressuscitado. Eu quero fazer aqui uma clarificação. É certo que a tarefa que Jesus tinha para fazer no mundo foi feita através de muitos milagres e de um milagre fundamental, acima de todos eles, não é? Jesus veio e aquilo que ele tinha para fazer foi feito também à custa de muitos milagres que fez e de um milagre principal acima de todos os outros, que é o milagre da, e sem hesitação, ressurreição. Ok? Portanto, Jesus veio para fazer uma coisa que foi, através de muitos milagres que fez, mas através do milagre da ressurreição. Portanto, a tarefa de Jesus foi cumprida por milagres. Mas agora eu quero que vocês percebam uma coisa. O facto da tarefa de Jesus ser cumprida também através de muitos milagres e do milagre central da ressurreição não significa que Jesus só nos salva através de milagres. Para que houvesse o milagre da ressurreição, teve de haver o não milagre do quê? Para que houvesse o milagre da ressurreição, teve de haver o não milagre do quê? Da morte. Lembram-se que, na perspectiva de viver para nós próprios, as pessoas mais espertas na cena da crucificação não foram os discípulos. Foram aqueles que se viraram para Jesus e dissessem: então, não és tu aquele que dizia? Então, agora faz o quê por ti próprio? Faz um milagre por ti próprio e sai daí. Para que Jesus nos salvasse através do milagre da ressurreição, teve de haver o não milagre da morte. O mesmo se aplica à nossa vida. Nós não podemos querer só a parte da ressurreição. Assim é fácil. Nós temos de perceber que Jesus nos salva através do milagre da ressurreição, mas para isso é preciso haver não milagres na nossa vida. Logo, a fé não é errada por estar cheia de não milagres. E aí permitam-me dizer desta maneira. A vida dos irmãos está cheia de não milagres. E isso não significa que os irmãos não são acompanhados por Deus. O facto da nossa fé estar cheia, a nossa vida estar cheia de não milagres, não significa que eu não estou acompanhado por Deus. Porque até no momento em que Jesus teve de passar pelo não milagre, até nesse momento doloroso, isso fazia parte do plano de Deus usar aquele sofrimento terrível para a salvação de muitos. É aqui que eu quero terminar dizendo isto. A fome de Esdras, no seu jejum, ajuda-nos a que o nosso apetite se abra para saborearmos o não milagre como sinal que a mão de Deus está sobre nós. Deixa-me voltar a repetir esta ideia, é aqui que eu vou terminar. A fome de Esdras, no seu jejum, ajuda-nos a que o nosso apetite se abra para saborearmos o não milagre como sinal que a mão de Deus está sobre nós. Há muita coisa aparentemente banal na tua vida. Isso não é sinal que Deus não está contigo. Se tu achares que Deus só está contigo quando Ele faz milagres, tu não percebes nada acerca do que Jesus fez por ti. Porque dava-lhe um jeito, permitam-me dizer assim, dava-lhe um jeito enorme, quando Ele foi morrer por ti, que tivesse acontecido um milagre, de Ele não ter de morrer por ti. E o que Jesus fez por ti foi o contrário. Foi viver o não milagre para que nós pudéssemos ser salvos. E para depois Ele passar pelo milagre maior de todos, que é a ressurreição. Que o Senhor nos ajude.